Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Costa e hoje nós vamos falar sobre os 5 Cs. Você sabe o que significa os 5 Cs? Se não, vem comigo que eu vou te explicar. Para que serve os 5 Cs? Os 5 Cs é minha dica número 1 quando o aluno faz a questão. Como escrever melhor, professor? Então, se você se interessa por escrever mais e melhor, você tem que saber o que são os 5 Cs. Então, vamos saber disso mais? Vem comigo! Então, gente, hoje vou explicar para vocês cada um dos 5 Cs. Os 5 Cs são 5 características básicas que qualquer texto dissertativo argumentativo tem que ter para ser claro, ou seja, para ser compreendido de primeira pelo seu leitor. Então, se você não sabe esses 5 Cs, chegou a hora de você saber. A primeira característica é o texto ser completo, ou seja, o começo, o meio e o fim. São as 3 características básicas que um texto tem que ter. Ele não pode ser um Frankenstein, certo? Então, para que você saiba o que é começo, meio e fim, dentro de um texto dissertativo argumentativo, eu sempre indico esse caminho. Primeiro, os objetivos, do que o seu texto vai falar, o que ele vai abordar. Depois, os argumentos que sustentam esses objetivos, trazendo fatos, evidências, elementos que caracterizam esses objetivos que você quer traçar dentro desse texto. E, por fim, sempre conclua suas ideias, trazendo um raciocínio lógico para essa conclusão. E, se for o caso do Enem, nunca se esqueça, tem que trazer uma proposta de solução. A segunda característica é ser claro. O que é ser claro? É escrever um texto com poucas palavras, mas que essas palavras estejam de tal forma organizadas nesse texto que não tenha rodeios, redundâncias ou termos desnecessários. Sabe aquela pessoa que fala demais e não fala nada? Então, a clareza não está nessa pessoa. A clareza está relacionada com uma flecha. Então, você é rápido e certeiro como uma flecha, usando poucas palavras para dizer as informações pertinentes ao seu tema. A terceira característica é correto. O que é ser correto? É falar rebuscado, professor? Não. É escrever um texto na norma culta urbana da língua brasileira. Isso quer dizer que você vai ter que escrever as palavras com a ortografia, a acentuação da norma culta. Ou seja, de acordo com a gramática e com o dicionário. Mas não quer dizer que você tem que usar palavras de uso muito restrito, né? Por exemplo, obnubilado quer dizer uma expressão que é pouco usada. Obnubilado quer dizer uma expressão que as pessoas entendem, mas outras vezes não. Por quê? Porque elas não procuram o dicionário. Ficou curioso para saber o que é obnubilado? Então, obnubilado é aquilo que está, de certa forma, encoberto, obscuro, ou seja, confuso. Então, uma coisa obnubilada é uma coisa confusa, é uma derivação semântica. Então, eu não vou usar esses termos nas minhas orações? Posso usar, mas desde que eu saiba o que eles significam. Além disso, o texto tem que ser coerente. Coerente anda de mãos dadas com conciso. Um dia meu aluno falou assim: mas professor, eu não entendo. Algumas vezes o meu outro professor lá da escola, ele me fala: olha, seu texto não é coerente, não é coeso, mas não sei nenhum e nem outro. Vamos matar essa dúvida de uma vez por todas? Então vamos lá. O coerente tem a ver com a não contradição. Por exemplo, quando eu falo, eu caí para cima, não dá para cair para cima. É incoerente. Porque se você cai pela lei da gravidade, você vai cair para baixo, você não vai cair para cima. Desse modo, um texto, quando ele tende a ser coerente, ele obedece às leis da natureza, ele tem um fluxo, é fácil de ser entendido. Você tem uma relação causal entre o que foi dito antes e uma relação de consequência com o que vai ser dito depois. Então, quando tem essa relação dentro do seu texto, você tem um texto coerente. Um texto conciso. Um texto conciso é um texto em que todos os argumentos se relacionam e dirigem-se a uma mesma finalidade. Esse texto, então, se diz conciso. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecerem. Eu vou à feira comprar laranjas, maçãs e uma geladeira. Esse texto não é conciso e nem
coerente. Ele pode ser pequeno, mas pequeno não é sinônimo de conciso. O conciso é que todos os elementos dentro dessa frase têm que fazer sentido. Se eu vou numa feira, exceto a feira do rolo, né? Mas eu vou numa feira normal, tradicional, né? No sentido tradicional, eu tenho que ir lá comprar frutas, legumes. Eu não vou comprar uma geladeira dentro dessa feira. Desse modo, você, quando está escrevendo um texto, você não tem que pensar nos exemplos esdrúxulos ou fora do normal. Você tem que pensar nos exemplos corriqueiros, aqueles que estão no senso comum. Mas não só usar o senso comum, mas partir dele para usar os seus argumentos, certo? Então, um texto conciso geralmente leva à incoerência com ele. Por isso que as pessoas falam, seu texto não está conciso nem coerente. Então, já a outro exemplo que eu tinha dado para vocês, né, eu vou descer para cima ou vou cair para cima, é um texto que apenas é incoerente. Ele pode ser conciso, mas ele não é coerente, né? Então, quando eu falo de coerência, eu também falo de conciso, por quê? Porque os dois trabalham com a relação de causa e efeito. Por isso que dá tanta confusão na sua mente. Mas guarde comigo, coerente é não ser contraditório, ou seja, eu vou fazer uma coisa, vou fazer a outra, ou seja, é uma sequência de argumentos. E a concisão, ela está ligada com a correlação do todo, ou seja, todos esses argumentos têm que levar a algum lugar. Por isso que deu tanto imbróglio quando eu falei para vocês agora há pouco. Vou à feira comprar laranjas, maçãs e uma geladeira. Essa geladeira, ela não colou com o resto que foi dito anteriormente. Tudo estava certinho. Chegou na geladeira, deu aquele clique. Nossa, alguma coisa está confusa ali. Por quê? Porque o último argumento, que é a geladeira, não se relaciona, ou seja, não se correlaciona com os argumentos anteriores. E isso vai dar problema tanto com o anterior, que é maçã, laranja, quanto com toda a frase, que é ir à feira comprar laranjas e maçãs. Certo? Então agora ficou claro o que é coerente e conciso? Coerente é a ver com a não contrariedade dos argumentos. E conciso tem a ver com a relação do todo. Então, o coerente eu vou ver as partes, a relação de um parágrafo com outro, de uma oração com outra. E quando eu falo de conciso, eu vou ver o todo, ou seja, todo o texto, certo? Então, agora que você já sabe os 5 Cs, você sabe o que é completo, claro, coerente e conciso. Isso é uma super dica. Esse quadro eu apresentei no último livro que eu escrevi junto com o professor Demétrio Silva Filho e o professor Marcelo Ferreira. E aprendi muito com eles e quero que vocês aprendam muito comigo. Então, por favor, sigam esse canal que nós temos aqui, as nossas redes sociais, né? Nós temos aqui nosso Facebook, nós temos aqui esse canal que foi criado para você e nós também temos a @escrita consciência, que é o nosso Instagram. Muito obrigado e até a próxima.